E ali, quando chegou o momento dela escolher o curso, a mãe tem de ir para fazer a tua inscrição. Qual é o curso? E ela responde, contabilidade. Contabilidade. O direcionamento de Deus. Eu disse, tens certeza? Sim, mãe. Eu disse, não. Tinhas dúvida que ela estivesse a querer satisfazer a tua vontade? Não queria, que ela estava a escolher aquele curso porque não queria se opor à vontade da mãe? Ou porque já sabias e querias ouvir mais uma vez dela se era mesmo aquilo que ela queria? Eu, quando fiz essa pergunta na Gi, foi no intuito de saber se ela estava a fazer as coisas por estar emocionada e entusiasmada. Entusiasmada, sim. Ou pelo simples facto dela começar a acreditar mais nela e principalmente naquilo que Deus pode fazer ela a realizar. Sim, porque ela já tinha passado aquele processo da formação, essa coisa. Podia ser que por conta daquela formação ela tivesse se entusiasmado e lá mais para frente, podia mais tarde vir aquele desânimo, porque já não está na formação, não está naquele desafio do vai e vem. Sim. E uma coisa é a formação, outra coisa é a universidade em si. Como mãe, procuraste ser prudente nesse aspecto. Ela me respondeu, eu tenho a certeza, mãe. Então, eu posso fazer a inscrição neste curso? Pode. Pronto. Fui lá fizemos a inscrição na universidade e esperamos o momento, não é, em que tinha que se realizar as provas. Exato. Agora me pergunta se antes do momento de realizar as provas as coisas normalizaram. As provas, neste caso, é o vestibular. Sim, né? Sim. Para poder ingressar à universidade. Foi outra luta. Por quê? Começou a surgir a dúvida se eu sou capaz de realizar uma prova dessas Medo, sim. a ponto de ser admitida. Estava com medo de que fosse fracassar no vestibular. Isso. Eu disse, eu sempre ali já eu fui incentivando, crê em Deus. Ele te capacita. Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Quer dizer que ela esqueceu todo aquele processo que viveu lá para trás, não é isso? A Giza chegou antes das provas, ela se fechou. Eu fiquei observando ela para ver o que estava a passar com ela. E numa dessas eu começo a ouvir uns barulhos estranhos no quarto. Isso foi uma semana, uns dias antes das provas. No quarto dela? Eu ouvi uns barulhos estranhos no quarto. Eu estava no meu, o pai estava na sala. Eu ouvi. Ela batia, gritava. Ela fazendo ruídos, batendo. Ela estava batendo o chão. Eu me levantei, assim, assustada. O que se passa? Sim, para saber o que está se passando. Assim que eu chego na porta, dei conta que ela estava a orar. Então os ruídos era ela a determinar. Estava. Em oração, determinando. Foi algo que eu nunca... Eu não posso dizer que ela orava, né? Mas nunca naquela... Foi uma ação inédita. Intensidade. Mãe, eu fiquei assim na porta a escutar as palavras. Ela dizia, se o Senhor me colocou naquele lugar, é porque eu posso. Amém. É muito forte isso. Eu posso, por isso eu vou. E tudo que eu tiver que fazer naquele lugar, eu vou fazer segundo a tua vontade. Amém. Porque dias antes ela disse que estava com bloqueios, não estava conseguindo estudar. Antes do vestibular. Isso, quer dizer, ela aí se derramou toda. Sim. Eu simplesmente tive que sair, não interferir.
ficou muito tempo naquela situação. Chegou o dia do preparatório, ela foi indo no preparatório. 2 dias, o preparatório foi durante uma semana. Ela frequentou os 3 primeiros dias do preparatório. Os dois últimos dias ela disse: mãe, eu não vou no preparatório. Eu disse: não vais por quê? Porque agora eu vou estudar com Deus. Porque agora eu vou estudar com Deus. Ela fechava-se no quarto, estudava. A Gisa tem um pavor muito grande da matemática. Ficou ali, estudava. E quando chegou o momento de fazer a prova, um dia antes ela veio ter comigo: mãe, eu tenho dúvida nisto, me ajuda. E então eu sentei com ela e fui ajudando, isso é na língua portuguesa, fui ajudando. A dissipar as dúvidas dela. A dissipar as dúvidas dela. As dúvidas dela é uma coisa que, eu posso dizer, para mim, como mãe, não é grande coisa, mas para ela, então fui assim ajudando ela a dissipar as dúvidas dela. No dia posterior ela foi fazer a prova. Ela chegou feliz, disse: mãe, eu sentei à frente na primeira carteira. Assim que me entregaram a minha folha de prova, me pergunta quais são as primeiras questões que eu respondi. Eu disse: não posso adivinhar, não sei. Disse: de contabilidade. Meu Deus! Nós, que Deus faz. Agir depois de estar no curso, se tivéssemos andar no táxi, ela começa a dizer: isso é um ativo tal, isso é um ativo tal, isso é aquilo, tudo fazer de contabilidade. Comparações de tudo aquilo que ela aprendeu. Ela disse: as primeiras questões que eu resolvi em menos de 5 minutos foram as de contabilidade. Porque depois fiz a de português e depois a de matemática. A de matemática, mãe, até a fórmula que o professor ou a prova não pedia, eu fiz. Quer dizer que o processo todo correu bem. Até aquilo que a prova não pedia, ela fez. Graças a Deus. Eu disse: filha, tá aí, parabéns. E hoje? Hoje é sorrir. Estar em Deus é ganho. Estar em Deus é ganho. Precisamos ter paciência, perseverança e andar no bom caminho, né? Porque não basta ter perseverança, você tem que saber andar. E acima de tudo, obediência. Obedecer a Deus. Obediência. Fez a prova e os resultados saíram. Da lista, ela saiu com uma das melhores notas. Foi admitida? Foi admitida. Passou o vestibular? Passou. Glória a Deus. O curso de contabilidade, fiscalização e auditoria. Contabilidade, fiscalização e auditoria. E ela ainda, ontem, quando foi para lá para poder tirar a fotografia para o cartão de estudante, recebeu o convite para fazer a abertura do ato. Do ato, sim. O ato do batismo. Do batismo. Mal começou, já tem convites. Isso, é. Quando se está em Deus é mesmo assim. Deus procurando honrar a todo momento. Para nós que temos uma vida com Deus, não podemos esperar que as bênçãos de Deus recaiam somente para nós como mães. Nós temos que prestar muita atenção. Muitas das vezes a resposta de Deus vem mais por parte dos nossos filhos. Exatamente isso. Nossos filhos, nossos cônjuges, até mesmo os nossos irmãos. Pedir por algo, Deus responde, mas pode não responder diretamente para nós, mas dar a resposta a alguém próximo de nós. Pode não ser parente, mas alguém que tem qualquer tipo de contato conosco. Ou também, se calhar, não. Segundo a vontade dele. Tudo segundo a vontade de Deus, não é isso? Quando a gente diz que coloquei a minha vida nas tuas mãos, então devemos receber aquilo que Ele dá. Não podemos considerar somente quando recai sobre o nosso próprio colo. Exato. Tem que ser também ampliar a nossa visão e reconhecer que aquilo que caiu para o nosso filho também é nosso. Também é nosso. Que caiu para o meu irmão
também é nosso. Para o vizinho, É para nosso. o amigo, para o trabalhador, o colega. Desde o momento que a pessoa recorreu a ele e apresentou a situação, sim. e depois algo se cumpriu na vida daquela pessoa, então temos a resposta. Exato. Então, Não do jeito que a gente quer, mas do jeito que ele sabe que é o certo. que é o certo. E eu digo assim, as minhas respostas, as minhas coroas só têm crescido na minha cabeça. Dia após após dia. Não tenho palavras. Para a honra e glória de Deus. Amém. É isso. Amém. É isso. Então esta foi mais uma vez a experiência que nós podemos aqui ver e ouvir. Foi e é tudo real. Aqui nada é fictício, nada é arranjado. Tudo é real. Experiências de transformação de vida com Deus. Lourdes, quem está aí do outro lado viu e ouviu, acredito que se emocionou, nós também nos emocionamos. Eu tive que me controlar muito, porque senão caía na onda da emoção. E acho que existem outras pessoas que também devem estar a viver, devem estar a passar o mesmo que você viveu e passou. E gostariam de ouvir, já ouviram sim, o relato do avanço, da vitória que tiveste, a transformação que tiveste. Tem uma palavra para dizer a quem está neste exato momento a viver uma experiência idêntica e se sente sem caminho, sem direção? Bem, tenho sim. Vamos lá? Eu tenho uma palavra. Para você que está a viver uma situação semelhante à minha, pode até não ser tão coincidente, não é? É só para dizer que as coisas não estão perdidas, elas só parecem estar perdidas quando não respeitas, ou posso assim dizer, não te dás a oportunidade de entenderes que não podes tudo. Não podemos. O fato de seres mãe não te torna autoridade máxima na vida do seu filho. Nas escolhas. Devemos respeitar as escolhas dos nossos filhos e ajudá-los a entender qual o caminho, ou seja, ajudá-los a entender que muitas das vezes aquilo que ele quer não é o melhor para ele. Mas devemos fazer isso com sabedoria e com amor para não estragarmos a boa relação de mãe e filho e respeitar o espaço e as escolhas dele também. Mas não basta a gente reconhecer que não somos a autoridade máxima. Tem sempre que buscar em Deus, porque sozinho jamais vamos conseguir. Então é isso que tínhamos para apresentar no programa de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou do despertar desta semana. Por hoje ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá!